Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Isso é Podcast Consultor de Empresas Online, na sua quinta edição. Neste podcast onde a gente te mostra estratégias, boas práticas, metodologias para ajudar consultores de empresa através da experiência de consultores de empresas que são nossos mentorados a como multiplicar teus resultados 5 vezes online em apenas 90 dias. E hoje, como de costume, temos alguns convidados que além de mim vai participar disso. Se você não, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Masso, eu sou mentor de consultores de empresas e este podcast conta com a ilustre presença do senhor Michael Douglas, especialista em química comercial. Tudo bem? Bom demais. Também com a presença do senhor José Rodrigues, especialista em ferramenta. Tudo certo. Senhorita Rafaela Castro, social media. Tudo bom, pessoal? Show de bola. E nossa convidada especial desta semana, senhorita Rose Rogério. Tudo bem, Rose? Olá, tudo bem, pessoal? Que maravilha. Então, Rose, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui nesta quinta edição já do nosso podcast. Isso começa, é sobre você, isso começa você nos contando um pouco da sua história, como você chegou até aqui, o que aconteceu até agora. Bacana, então eu vou contar uma história, vou ser breve, eu já, já ensaiei meu pitch para não deixar vocês esperando. Mas, como o Ricardo falou, meu nome é Rose Rogério, a minha história começa como uma gestora de uma multinacional, então eu fui gestora há mais de 15 anos, numa empresa bem conhecida, né, a marca Brastemp, então muita gente deve conhecer, e eu sou uma engenheira de formação, acabei me tornando uma gestora, acho que é um caminho natural da maioria dos gestores, começam técnicos, viram gestores de pessoas, e em 2012 eu fui desligada da empresa, e obviamente, eu acho que como todos, a gente acaba criando uma bolha. Ou seja, a gente vive a empresa, a gente vive as pessoas da empresa, o relacionamento da empresa, e quando você sai assim agora, com tanta bagagem, com tanto conhecimento que uma empresa como essa pode proporcionar, você sai cheio de conhecimento, porém sem saber muito do mundo ali fora, né? Uhum. Como a gente costuma dizer no mundo corporativo, existe vida além dos muros da empresa, mas até a gente descobrir não é tão fácil. E nessa trajetória eu percebi que eu não estava mais interessada em continuar no mundo corporativo e surgiu uma oportunidade de começar com a consultoria em empresas pequenas. Eu sou de formação engenheira de alimentos e teve um projeto bastante grande com pequenas empresas de alimentos. Eu falei, estava ali, né, tinha recém saído da empresa, vou ver qual é essa de consultoria. E comecei esse projeto, e eu vou dizer, olha, a satisfação que eu tive nesse momento, quando eu pude ajudar de fato empresas com tão pouco, porque a gente que sai de uma grande estrutura tem tanta ferramenta, tanto conhecimento, tanta coisa, e às vezes você transforma uma empresa com muito pouco. Então, a partir dali, eu falei, olha, que bacana, acho que achei um caminho aí que vai me satisfazer e eu vou continuar. Conheci nesse projeto o meu atual sócio, que é da Otimize Soluções, que é a minha empresa de consultoria. Isso tudo, toda essa história, ela aconteceu em Joinville, em Santa Catarina. Então, eu moro em Joinville, nos últimos 24 anos eu morei em Joinville, então construí todo esse ecossistema da consultoria lá. E aí nós começamos. Então, como é que é o nosso trabalho hoje da consultoria especificamente? O meu sócio, ele é especialista financeiro e eu atuo muito com estratégia, com processos e com a parte de inovação. Como eu tive muita oportunidade de trabalhar com inovação, então a parte de startups, esse tipo de coisa, é um caminho que a gente trabalha bastante. E só que isso até o último ano. No comecinho desse ano, surgiu mais uma movimentação na minha vida. Eu sou do interior de São Paulo, natural da cidade de Valinhos, e eu precisei fazer o caminho inverso. Em função dos meus pais, eu resolvi voltar para o interior. E aí que eu percebi o quanto eu tinha ficado refém, vamos dizer assim, daquele ecossistema que eu tinha construído lá. Muito regional, excelente, mas muito regional, muito localizado, ainda num conceito híbrido, mais presencial do que no online. E aí eu falei, pronto, vou eu ter que me reinventar novamente, aí porque, nem sei se é pleonasmo, né, mas me reinventar em função dessa movimentação, dessa liberdade geográfica que eu precisava ter. Uhum. Então,
Então, foi aí que eu comecei a buscar, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de buscar mentores e conhecer outros caminhos, né? Tá sempre em desenvolvimento. Então, eu conheci o trabalho do Ricardo, até confesso que foi um dos primeiros contatos que eu tive para justamente entender um pouco mais essa dinâmica comercial, como realmente vender num mundo que eu não estou acostumada, que é o digital. Eu transito muito bem no presencial, mas o digital era todo um aprendizado. Então, nós começamos aí essa jornada e nesse novo trabalho em si, eu decidi fazer um produto, vamos dizer assim, que eu achei que pudesse ajudar muitas outras pessoas. Pessoas como eu, que saíram do corporativo e saem, como eu falei, com essa bagagem grande e não sabem o que fazer, porque já saem às vezes com uma idade que as corporações não absorvem mais. Eu tive muitos amigos que ficaram muito perdidos na carreira nesse sentido. Então, eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, vou montar uma mentoria para ajudar gestores se tornarem consultores. Então, a mentoria se chama justamente de gestor a consultor, e é isso que eu estou estruturando no modelo online para a gente realmente poder ajudar realmente as pessoas a terem essa transição e, obviamente, me ajudar também nesse momento de mudança, vamos dizer assim, de modo de operação. Mas eu continuo com os projetos da consultoria, minha consultoria continua atuando, só que aí eu desaqueci um pouco para dar foco nesse novo projeto da mentoria. Então, eu conheço bastante o mundo da consultoria e agora estou aí também desbravando a mentoria. Que legal, que legal. Bom, eu acho que é um processo um pouco natural, sabe? Eu acredito, vai ser interessante ver, mude sua opinião sobre isso. Acredito que é assim. O primeiro passo mais fácil online, remoto, é ser consultor. Porque é muito fácil, você não precisa de nada. Se você tiver um Zoom, e tiver um WhatsApp, e tiver um Google Docs, um Google Planilha, você já quase faz muita coisa. Sei lá, um Canva da vida, né? Porque a Rafaela está me olhando assim. Se tiver um Canva e uma conta de Instagram, você já tem tudo necessário para ter uma consultoria online, se você tem um conhecimento. E se é transferir esse conhecimento, muito básico, já tem tudo. Para uma mentoria você precisa uma estrutura, talvez você precisa um conteúdo pronto, tem que ter uma metodologia preparada, é outro nível, mas é o seguinte nível natural, eu acho, sabe? Assim, é muito bom, para não perder tempo, começar como consultor, e é muito bom transformar tua consultoria numa consultoria escalável, e tua consultoria escalável imediatamente é uma mentoria. Então é um caminho natural. Mas vamos lá, nós vamos entender agora a tua situação como consultora. Então, ok. Então, na tua situação como consultora, você tem quantos clientes hoje em dia, Rosa? Olha, ativos? Em carteira nós já passamos nesse período que nós estamos, uns 250 clientes ativos, clientes concluídos, vamos dizer assim. Ativos, eu acredito que a gente esteja hoje com 8, 10 projetos. Como eu disse, eu desaqueci nesse último ano, então eu parei de prospectar na minha área, eu mantive 2 projetos apenas, ativos ali ainda em Joinville, justamente para eu ter a conexão. Então, não é o ano que eu sou mais produtiva como consultoria, mas ela sempre surge. Então, eu acabei de fazer tive mais um convite, porque é como eu já comentei com o Ricardo, como eu desenvolvi esse ecossistema, e na consultoria isso é muito saudável, você ter realmente parceiros de consultoria. Acho que hoje em dia ninguém deve atuar sozinho, deve construir uma rede, porque a partir do momento que você entra numa empresa, normalmente a empresa precisa de mais competências do que, de repente, só as que você pode entregar. Então, você leva para dentro outros parceiros. Eu tenho trabalhado também com vários parceiros dessa forma. Então, os projetos, os convites acabam surgindo, porque a partir do momento que você desenvolve o relacionamento e a confiança no trabalho, você consegue ter um trabalho assim. Mas ele não se sustenta, como a gente já sabe, então é necessário algo além. Mas nesse caso específico, então, o meu último ano ele está mais desaquecido em projetos ativos, intencionalmente. Legal. E esses 8, 10 clientes que você tem, como que você fez esses 8, 10 clientes? Como que assinou esses contratos? Como que isso aconteceu? Então, esses contratos, como vem acontecendo nos últimos anos? Nós, em função dessa rede, surgem as indicações.
Normalmente surge... Essa rede, desculpa a interrupção, essa rede você quer dizer rede de contatos? De contatos de consultores, principalmente. Ok. Né? Que seriam indicações, parcerias, tudo isso. Isso, né? Essa rede de indicações, ex-clientes, indicações, parcerias, é uma coisa que, de alguma maneira, essas pessoas já têm algum conhecimento sobre você, né? Sobre o trabalho que você presta. Esse é o grande ponto, eu vejo, de diferença. Não são nenhum deles são leads frios que você chega sem sem ser conhecida. Então, dessa maneira, a gente chega na empresa, obviamente, nós trabalhamos ainda muito com a personalização. Então, nós temos lá alguns produtos meio que definidos, mas normalmente são adequados, personalizados para o cliente. Então, é aquele processo da consultoria, chegar, fazer uma reunião de sensibilização, entender realmente o cliente, qual é essa necessidade. Normalmente, a necessidade verbalizada nem sempre é aquela que se apresenta depois de um diagnóstico. Existe muito aquela percepção do empresário, e depois, quando você aprofunda, você vê que podem ter outras questões ali. Mas a gente faz essa abordagem. O meu processo, minimamente, tem sempre 2 reuniões para fechamento de proposta. Nunca é sempre uma de aquecimento, de conhecer, de sensibilizar, e depois uma reunião de fechamento, efetivamente. O que eu aprendi nesses anos todos é que eu nunca envio uma proposta, eu sempre vou pessoalmente para fazer essa apresentação. Isso foi um aprendizado ao longo do tempo. No começo a gente fazia isso, a gente vê que a conversão é bem diferente. Por que isso, né? É realmente quando consegue criar minimamente você mostrar que você conhece daquilo que está falando. E, de fato, haver aquele match, como a gente fala, porque existe isso também na consultoria, o cliente deve ficar, vamos dizer assim, satisfeito e à vontade com você. A gente, às vezes, não fecha contrato em função disso, não bate, como a gente diz, né, no Brasil não batem os santos, né, então nós temos que ter esse cuidado. E então o meu processo é muito nesse sentido, desperta e um outro canal que eu trabalho muito, que também não deixa de ser um canal nessa linha, nos últimos anos eu me envolvi muito no associativismo empresarial, então através de associações empresariais, Joinville muito forte nesse sentido. Então, eu participei muito do que nós chamamos lá de núcleos de empresários, de consultores dentro de uma associação que ela é muito representativa, né? Porque Joinville, ele tem uma representação em PIB em Santa Catarina muito relevante. Importante. Muitas indústrias, muitas empresas, né? É um mercado muito forte. E essa associação, ela representa essas empresas. Então, vamos assim, um ambiente muito propício para negócios. Então, nesse ambiente também é onde surgiram... o que eu fiz muito no meu início de carreira de consultor? Eu entreguei muito, né? Eu cansei de fazer palestras gratuitas, ir até as empresas, ir até a associação. Então, eu entreguei muito, acabei me tornando uma referência em vários pontos ali. Dentro da própria associação, vamos dizer assim, nesse crescimento, eu me tornei hoje... Eu sou conselheira dessa associação, então eu fui galgando ali contatos, então tudo isso foi, como eu disse, montando esse ecossistema que me possibilitou ficar nesse modelo, coisa que hoje eu já tenho que repensar, né? Entendi. Então você, primeiro, foi uma pessoa que escolheu o entorno adequado porque você decidiu que ia crescer sua consultoria através desse networking, né? Isso. Então você se posiciona, você escolheu o entorno onde você queria estar, o ambiente onde você queria estar. E depois, não basta estar no ambiente, depois você teve a habilidade interpessoal de plantar para poder colher, né? Para resumir, fazer história longa curta, né? E aí você conseguiu, e é verdade, você é uma pessoa, eu não te conheço tanto, mas o suficiente para perceber que você é uma pessoa com uma habilidade interpessoal, né? Eu acho que isso te favoreceu, mas mesmo assim, Rose, mesmo você sendo uma consultora que escolheu o ambiente, que a maioria não escolhe, a maioria tem um cliente, 2 e fica patinando aí, você fez mais, escolheu o ambiente, você escolheu entregar, plantar para depois poder colher, né? Você usou da sua habilidade com pessoas, criou esse networking, mesmo assim você não estava feliz o suficiente com os clientes ou com a metodologia, e mesmo assim você entrou no nosso programa de aceleração, por quê? Então,
Porque eu saí do ambiente, né, Ricardo? E você vê, foi necessário construir. A dedicação nesse ambiente foram anos. Pelo menos aí 8, 10 anos de dedicação para você construir. Quando eu me vi saindo desse ambiente que eu dominava, que eu conhecia, que as pessoas me conheciam, e fui para um outro ambiente onde eu teria que começar tudo de novo, eu falei, não é esse o caminho, eu preciso encurtar esse caminho. Porque até porque hoje nós estamos falando hoje de outro mecanismo, né? Até o momento, então, o presencial, né, o cara a cara, ele fazia muito diferente. Hoje a gente está falando de outra dinâmica. Então, eu me senti realmente na necessidade de buscar o conhecimento mesmo de como eu faria isso que eu fiz, vamos dizer assim, até melhor no digital. Eu acho que esse foi o grande ponto assim, que eu percebi que eu não tinha essa competência desenvolvida. Claro, eu entreguei muita consultoria no digital, mas é diferente a entrega no digital da venda no digital, né? É completamente diferente. Então, e outra coisa que eu percebi isso ao longo do tempo é a previsibilidade, né, Ricardo? Porque no modelo que eu trabalho, você não consegue ter uma previsibilidade. Você tem clientes e tal, mas a hora que você faz uma projeção, não dá para depender só de uma indicação, de uma coisa assim. Então, existem outras formas comerciais, como eu disse, que eu não explorava tanto, não houve, vamos dizer assim, talvez até visão. A gente fala muito dos gestores, quando ficam numa bolha, eles acabam se acomodando na bolha, é a mesma relação. Como eu estava ali naquele ambiente, naquele ecossistema, eu percebi que estava conveniente. Quando você sai, você tem uma outra necessidade, você tem que despertar para outras possibilidades, né? É brutal como o ser humano faz isso, sabe? Quanto mais eu penso, mais eu me preocupo, porque o ser humano tende a, se você está pagando as contas, está sobrando um pouco e está dentro daquilo que seu cérebro acredita que é ok no estilo de vida, para. Isso. Para. Né? E ao final, Rose, você não é consultora ou mentora ou você é empresária. Isso. Então, ao final, a grande sacada que muitos consultores eu percebo que demora para cair cara, você é uma empresa que ajuda empresas, como mentor, como consultor, mas você é uma empresa que ajuda empresas. E como empresa que ajuda empresas, você precisa de um orçamento anual igual ao Brastemp. Você precisa de um plano comercial igual ao Brastemp. Você precisa de um plano de marketing, assim, na sua escala e na sua proporção e capacidade. Mas tem que ter a mesma coisa, né? E às vezes, isso aconteceu ontem. Para quem está assistindo, não aconteceu ontem. Para quem vai assistir, mas para nós aconteceu ontem. Para todos que estamos aqui, salvo você. Estávamos gravando um outro desses podcasts. Eu juro para você, o cara falou assim para mim. A empresa tal que é. Ricardo, seu áudio ficou ruim. O microfone está longe. Opa, melhorou? Melhorou? Sim. Eu bati com a mão, na hora que eu bati, eu senti que poderia ter afetado. Mas estávamos com essa pessoa que é consultor e estava falando assim: eu entrei na empresa tal no ano 2019, a empresa faturava 1 milhão anual e agora fatura 40 milhões por ano. Vocês lembram? Isso foi falado aqui, não lembro? Não, ontem. Foi gravado ontem, tá? Lembra, né, do que eu estou falando? Lembra, né, meu filho? Pelo amor de Deus, né? Tava com cara que tá parecendo que eu inventei isso agora. Não, mano, mas é que ainda é um resultado assustador. De 1 milhão para 40. E de outro caso, eu estava falando, fechei em 2022 com esse cliente de consultoria, faturava, não me lembro, 200 mil e passou para 500, 600 mil mensais. Que também, tipo, uns 5 vezes, 4 vezes mais, ou 3 vezes mais, coisa assim. E eu pensava, e por que ela não faz isso com ela mesma? Se tua empresa também é uma empresa, como é que o consultor... E aí veio uma coisa interessante, vê se você passa por isso. Vê o que é que você me diz aí. O consultor pensa que somente está trabalhando, se está entregando consultoria somente nisso. Uhum. Como acho que a gente até comentou sobre isso, né, Ricardo? Vamos dizer assim, o ambiente onde ele se sente à vontade. Ou seja, tecnicamente o consultor conhece, ele sabe aquilo que ele faz. Fora disso, tudo é algo desafiador, é novo e parece que ele sai do papel principal dele. Então, tudo que ele faz vamos dizer assim,
no entorno ali, parece que ele está deixando de atender um cliente nas horas técnicas e dedicando para outra. Então, eu vejo isso muito claro. Embora eu seja uma pessoa um pouco mais, vamos dizer assim, mais multitarefas, eu não tenho essa questão, né, de olhar só nesse aspecto, mas é natural que a gente acabe fazendo dessa forma. Você dedica todo o teu tempo possível para estar tecnicamente nos clientes, e sim, você falou desses números, eu tenho um projeto, que até continua esse projeto, mas uma instituição de ensino na região, e no primeiro, a minha necessidade, né, a necessidade inicial da instituição era deixar de devolver para o Estado 5 milhões, que eles tinham deixado na mesa, como a gente fala, por falta de um processo tal, tinham deixado 5 milhões. Quando a gente conseguiu implementar em 4, 5 meses, conseguimos consumir toda a verba. Então, são números assim mesmo que a gente trabalha, né? Então, de você perder 5 milhões para você passar a utilizar os 5 milhões. Então, não é incomum a gente estar diante de projetos dessa natureza. Embora a minha consultoria, eu e meus sócios, nós decidimos atuar em pequenas e médias empresas, que nem sempre os projetos mexem com essas cifras. Mas, como eu falei, de acordo com o que você vai ampliando, você pega projetos maiores com esse tipo de volume financeiro. Então, e aí você fala, né, o que nós pensamos quando a gente vai vender? Algumas consultorias, principalmente consultorias mais estruturadas, até trabalham com risco, né, com FII, tipo, olha, se eu conseguir te retornar tanto, o percentual tanto é meu, mas não é tão comum a gente fazer isso. Então, por exemplo, nesse projeto eu perdi essa oportunidade de ter negociado dessa maneira, que eu tenho certeza que eu teria ganho muito mais do que eu vendi esse projeto. Então, são coisas como você falou, realmente de você, de repente, não despertar para algumas possibilidades que existem e não olhar como você, como um empresário puro, você olha dessa forma. As pessoas que nascem como... Porque uma coisa que eu falo sempre, é justamente onde eu quero atacar muito, é essa mentalidade, né? Quando você sai do CLT e você vai para ser empreendedor, existe uma chave que você tem que virar, e nem sempre as pessoas conseguem virar isso olhando para o negócio em si. Então, acho que são oportunidades mesmo que você coloca e eu concordo plenamente com elas. Não, legal. Tá bom. Vamos entender agora. Por ir. Depois da pergunta do Michael, vamos entender em que ponto de implementação você está da metodologia de alto impacto para ver como podemos avançar isso. Pode falar, Michael. Na verdade, eu acho que até vai se encaixar. Eu queria entender um pouco sobre como que está sendo a sua entrega hoje. Você tem o quê? Mentorias individuais, mentorias em grupo? Ou... Então, nesse produto que eu estou ainda elaborando, eu não entreguei. Eu fiz só alguns... Eu fiz um MVP, né, que a gente chama, que eu sei que alguns mentores iam me bater, porque eu acabei fazendo gratuito, mas eu fiz talvez assim, eu queria dar uma equacionada e eu achei interessante a troca, né? Eu falei, olha, eu faço com você, eu fiz no individual, e eu quero seus depoimentos, então eu quero seu feedback, realmente se o modelo que eu estou montando está fazendo sentido ou não. É de um gestor, ele não é tanto o perfil que eu estou trabalhando, porque ele já é um executivo um pouco acima do perfil que eu quero trabalhar, mas contribuiu bastante. Mas então assim, as minhas entregas de consultoria, vou tentar colocar as duas questões. A de consultoria, normalmente eu tenho trazido mais para o híbrido. Por quê? E como eu trabalho com processos, planejamento estratégico e inovação, é um modelo que eu consigo. Então eu conheço a empresa, conheço a estrutura, faço o diagnóstico e depois, muito das entregas eu consigo trabalhar em reuniões online, soluções online, tá? E, então, aí, desses das empresas, eles são realmente por empresa, né? Tudo no individual, para aquele contrato. Nas mentorias que eu faço para as startups, existem também os dois modelos. Então, eu faço mentorias, eu acabo fazendo muito para programas já de aceleração ou programas de ideação de startups. Também a gente faz nesse modelo ou individual para startup ou em grupo. Tá? E eu já fiz mentorias individuais com pessoas que precisavam, né, que você identifica dentro da empresa, às vezes, fala, olha, você está precisando de um suporte, você quer fazer alguma mentoria para destravar em alguns aspectos. Então, eu já trabalhei tudo. Então, muito no presencial, o máximo possível que eu posso hoje no híbrido,
e trabalhando agora essas mentorias menos ainda, vamos dizer assim, remuneradas no digital. Certo. Só os 8 que você tem ativos hoje, eles são como? Você não tem 8 ativos que você está entregando hoje, você tem 8 clientes ativos que você entrega hoje, não é? A minha empresa, né? Na realidade, o meu sócio, e eu, como eu falei, eu estou com 2 ativos apenas, eu pessoalmente como consultora no projeto. E eles estão individuais? Sim, sempre individuais. Para as empresas, para os nossos clientes de consultoria, nós nunca trabalhamos em grupos. Entendi. Isso. Bacana. Eu entendi que, antes desta pergunta, que o que você considerou relevante é a mudança do ambiente e a previsibilidade. Isso que te fez avançar. Você falou, eu mudei de ambiente, estou num entorno novo, preciso de uma metodologia nova. Eu preciso ter um negócio previsível. Tá. Baseado nisso, em que ponto estamos agora para transformar esse negócio em um negócio mais previsível? Vocês estão ouvindo algum ruído aí? Eu vou colocar um fone. Eu vou colocar um fonezinho, me dá licença só um minutinho, porque o pessoal... Tudo bem. Não, minha pergunta é sobre exatamente isso, sobre previsibilidade e metodologia. Em que momento melhora um pouquinho aí para não ter... É uma equipe, acho que chegou aqui ao lado e acabou. Sem problema. Então... Em que ponto estamos na implementação da metodologia para obter a previsibilidade? Esse era o ponto. Esse é o ponto, né? Então, eu praticamente, Ricardo, já percorri tudo que precisava ser montado de material, né? O último material que eu concluí era o speech, porque eu estava montando a apresentação junto ali, então eu deixei ele agora totalmente redondo. Eu tenho os criativos que a gente até discutiu recentemente, eu tinha uma visão de recompensa, eu acabei repensando essa visão de recompensa, reorganizei os criativos, então agora eu estou naquela fase só assim, daquele empurrão para começar a colocar como todo mundo, né? Eu acho que tenho domínio daquilo que tem que acontecer, só não tenho domínio do que vai, de fato, na prática, como ela vai ser conduzida. Então, que é, como eu falei, uma experiência nova para a gente. Embora eu já tenha passado por inúmeras sessões de vendas, mas é diferente de uma venda nesse nível estruturado, de fato, até com as falas corretas, e principalmente, acho que o grande aprendizado que a gente tem é fechamento, né? Fazendo os fechamentos pontuais ali, para que você já faça uma conversão natural lá no final. Não é assim normalmente que eu sempre atuei. A gente entrega e não pega o compromisso do outro lado. Aí você vai ter um compromisso só lá no final. E nem sempre a venda acontece por isso, né? Então, eu gostei muito do método dessa forma de conduzir, que aí você vai fazendo com que a pessoa realmente esteja tão envolvida e comprometida com aquilo que ela própria falou, que no final fica sem sentido ela negar a compra, né? Então, eu acho que esse é o grande aprendizado que eu tenho ouvido e assistido bastante as tuas abordagens, as apresentações, e eu acho que é aí que a gente tem que chegar. E assim, o que eu vejo, tá? Assim, só para concluir. Eu vejo que é bem... tanto eu tenho visto o valor, né, como eu falei, nesse método e tal, que é uma coisa que eu quero depois levar, de fato, para as minhas vendas de consultoria. Embora eu vá começar com a minha venda na mentoria, eu quero, de fato, fazer também o mesmo modelo ali na consultoria, no sentido de vender direto ali para empresas em si, né? Então, nesse primeiro momento, eu vou atuar com os mentores, com os mentorados, que são pessoas físicas, e depois, com certeza, eu quero migrar. Então, vai ser um aprendizado e uma aplicação meio que conjunta. Legal. Então quer dizer, você está com tudo pronto e só basta falar, amanhã começamos. Não, eu tenho que fazer o CRM, como eu te falei, eu tenho a cadência montada, mas eu não estou com o CRM já estruturado, certo. E o restante eu acredito que não tenho mais dificuldade, porque agora as dúvidas que eu tinha foram limpas, né? Vocês precisam, obviamente, o que eu preciso é mandar o material para vocês avaliarem se o meu olhar está coerente com aquilo que, né, embora eu tenha usado muitos modelos, mas a gente é bom ter um olhar externo, mas a princípio ele está bem fiel a todas as recomendações ali da mentoria. Bacana.
E você pensa que vai começar com tráfego pago ou usando lead lista de prospecção? Ou as duas coisas? Eu vou começar com tráfego pago. Eu acredito que eu vou usar listas, porque assim, esse perfil de cliente que eu estou, né, que eu estou buscando, eu acredito que ele esteja no LinkedIn, tá? E porque ele é um gestor em transição, vamos dizer assim, né? O primeiro avatar que eu estou buscando é aquele gestor que foi demitido e que está ali naquela, e agora, o que eu faço? Está meio tentando buscar se recolocar, mas também acha que poderia ir para a consultoria e não sabe como. Temos aquele, né, um público também que são gestores que se aposentaram e também não estão ainda inativos, querem continuar na atividade. E tem, obviamente, aquele gestor que está insatisfeito com a corporação e quer mover. Então, a gente sabe que são perfis diferentes, mas o primeiro que eu estou focando é esse que já está ali com aquela dor imediata, que, tipo, né, ele precisa manter o padrão de vida que ele adquiriu, ele precisa se manter ativo, mas ele está com a autoconfiança muito baixa porque ele não está conseguindo nada no corporativo. É bem assim que as pessoas se sentem, como eu me senti, eu acredito que seja a mesma coisa, né? Então, é esse perfil que eu estou atacando e que, inclusive, eu estou tentando criar, né, os modelos criativos falando com esse público, tá? Então, é aquele perfil ali de 45, né, a 55, 60 anos, que eu acredito que vai ter mais ou menos essa faixa etária. Gestor experiente, eu não quero pegar consultor de início de carreira, né? Eu quero pessoas que já viveram, que têm a parte técnica muito clara naquilo que ele vai aplicar. A partir do momento que ele já entender como empacotar aquele conhecimento dele, ele vai conhecer o fluxo da consultoria e começar a atuar. Essa é a ideia. Tá bom, e você vai ensinar eles a organizar tudo isso, né? Para entregar, para como entrega, o que fala na reunião, como que... muito na parte de como empacotar o conteúdo técnico para fazer a entrega, né? Isso, essa parte, eu vejo que vai tendo a necessidade de duas entradas, módulos de entrada, que a primeira é o quê? É recuperar a autoestima, é ele entender de fato que ele tem muitas forças ali, que ele pode aplicar, porque a minha forma de falar com essa pessoa é, você já tem tudo para você vender, é só você vender, porque ele, né, adquiriu... Quantos projetos esse gestor já passou nas empresas? É aquilo que você falou, né, Kelly? Quantas coisas ele já fez ali que ele simplesmente pode vender. Só que ele não tem mais isso porque realmente parece que ele não serve para mais nada quando acontece uma demissão. Assim. Então, essa visão a gente precisa recuperar. E a mentalidade, essa tentar contribuir para mudar a chave do empregado que está ali numa estrutura onde tem tudo, ele tem uma dificuldade com pessoas, ele chama RH, ele tem uma dificuldade com compras, ele chama suprimentos, e de repente ele vai ter que repensar isso tudo antes da gente... Então, são esses dois módulos que eu penso em entregar. Aí, o próprio posicionamento, né, falando ali um pouco mais de mídias, o próprio posicionamento, que ele precisa agora começar a se mostrar como um consultor em todos os pontos de contato que ele tiver. E aí sim a gente entra vamos dizer assim, no fluxo mesmo, no processo da consultoria, que tem todas essas etapas, de como ele empacotar, como ele apresentar essa proposta, como ele entregar depois, como ele encerrar uma consultoria, como ele vender, ou seja, como ele permanecer no cliente. Então, esse pacote todo mais técnico é na sequência. Perfeito, você tem um avatar claríssimo, e mais, você é um avatar transformado. Você trabalhava numa multinacional, saiu, se frustrou, pensou que não servia para nada, descobriu e criou e tal. Então é muito legal quando o mentor é o transformado. Muito legal. Então eu diria que o avatar me parece que você está a 99. O processo está a 99, claro. Aí. Me diga uma coisa, o speech está pronto? Está. Então, eu me diga a promessa. Não vamos revisar tudo aqui. Me diga a promessa. Então, a promessa é, eu tinha a ideia de fazer um teste quase que um teste de competência comportamental, mas aí complicou um pouquinho a entrega disso, né? E a minha promessa vai ser até eu preciso só reajustar ali a fala, mas eu vou entregar uma sessão onde eu vou, de fato, ajudá-lo a entender o potencial de consultor que ele tem. Ou seja... isso é recompensa, eu estou falando da promessa. Desculpa, não, perdão. É verdade, já foi. Não, a minha promessa é transformar, eu falo bem isso, né? É transformar um gestor em consultor
Transformar um ex-gestor em consultor de empresas. Consultor de empresas e aplicando, né, convertendo todo o conhecimento dele em um negócio lucrativo e impactante. Essa é a minha promessa. Tá bom. Legal. Eu gostei dessa coisa de transformar um ex-gestor em um consultor de empresas, porque eu já elimino todos os que não são ex-gestores. Então, eu falo fortemente com o Avatar e não falo com todos os outros. Então, ex-gestores e transformar em consultores porque mostra o destino. Depois de falar em transformar ex-gestores em consultores, você falou? Aplicando o conhecimento que ele já tem, toda a experiência e o conhecimento que ele tem, transformando isso em um negócio que eu gosto de colocar, que ele é lucrativo e impactante, porque é mais ou menos o que eu senti. Eu vi que dava... Se eu pudesse, eu colocaria um número nisso, Rose. Se eu pudesse, eu tentaria ser específico. Não sei se pode, se não pode, mas normalmente, quando você é o avatar transformado, que é seu caso, você chega a algum número de faturamento, que talvez ele nem pense que poderia fazer isso como consultor. Então, eu tentaria definir, porque lucrativo é muito amplo, né? Lucrativo, é uma coisa, um real é lucrativo, né? Se eu faturo 1 milhão e tenho como despesa 999.999, eu fui lucrativo, um real. Mas não é um lucro satisfatório. O que eu percebi, tentando fazer até um estudo lá naquele meu comparativo, né, Ricardo? Como é que eu trabalhei esse comparativo? O que eu vi nas dores das pessoas que eu falei? Minimamente um ex-gestor, quando ele sai ali de uma empresa, assim, a primeira visão que ele precisa é manter o padrão socioeconômico que ele conquistou. Porque, pelo menos o que eu ouvi muito é assim, será que eu conseguiria me manter, né? A palavra manter vem muito, me manter como consultor, Então, o que eu fiz no meu comparativo ali? Eu converti a renda mensal dele, o salário líquido dele, do quanto ele precisaria faturar como consultor para ele poder ter. Então, ele passa a ser fácil depois você multiplicar, principalmente se eu pegar um ex-gestor, vamos dizer, como eu falei, um ex-gestor médio, que estaria ali na casa, vamos dizer, de 15 mil reais, né? Média ali de salário, ali, o salário líquido nessa faixa. Então, quando você joga isso, aí eu faço um cálculo da hora, né? Lógico, é uma conversão bem básica, assim, mas considerei todos os critérios necessários, mas eu vejo ele enxergar qual é a hora, qual é o valor da hora dele no salário dele, e jogo essa mesma hora para ver quanto ele precisaria faturar, trabalhar em horas ali para trabalhar. E depois eu vejo que existe um potencial. Por exemplo, quando a gente vê que um consultor de entrada, ele pode cobrar, vamos dizer, R$150 a hora, que é um preço de entrada, ele já vê o quanto que ele consegue faturar efetivamente trabalhando a mesma coisa. Então, a minha ideia inicial, antes de colocar isso na promessa, foi porque eu achei um pouco, assim, eu não estava tão segura de colocar um número ali na promessa, sem ter ainda navegado um pouco ou exercitado um pouco isso com alguns outros avatares, né? Porque, como eu te falei, porque pode oscilar um pouco, mas se eu for muito assertiva no avatar, aí eu consigo. Vamos dizer que eu posso dizer que ele pode duplicar, pelo menos, né? Num primeiro ano, duplicar ali a renda dele. É bem factível, né? Porque eu não vejo que a promessa para essa pessoa é muito ganho, mas é ele continuar ativo, entender que é uma transição de carreira, né? Ele está realmente mudando o mundo dele e achar um caminho de entrada. Então, o que eu tenho oferecido é muito mais um caminho de entrada do que depois ele se tornar um bambambam, um consultor, porque ele vai precisar amadurecer muito para chegar nisso. Ele pode cobrar um consultor experiente R$300, R$400 a hora, né? Então, muda muito essa relação. Agora, um consultor de entrada que vai precisar ainda se posicionar no mercado e, de fato, criar uma referência, tal, ele vai precisar entender que ele vai percorrer uma trajetória. Então, foi por isso que eu ensaiei muito. O lucrativo foi meio que uma válvula de escape de eu falar sobre dinheiro, mas não falar efetivamente sobre valores. Claro, e o que eles gostariam, talvez, é de que alguém fale, fica tranquilo, comigo você vai passar de gestor a consultor de empresas com 50 mil por mês, com 20 mil por mês. É isso que eles gostariam de ouvir, né? Com X mil por mês. Porque tem que ter uma coisa sobre isso, e eu gosto de falar sobre esse assunto. A promessa não precisa ser algo comum, precisa ser algo possível. Não precisa ser algo
que todo mundo consegue, mas que tem alguns que conseguem, os mais dedicados, os mais forçados, os mais firmes. E quando você é o avatar transformado, eu considero que deve ter algum número que você pode dizer. Não quero forçar que você diga um número, quero que pense nisso para melhorar a promessa. Ao final, o seu custo por lead e o fechamento de cliente vai depender dessa promessa em parte, né? Então vai ser uma coisa importante. Também, eu gosto muito... Pode falar. Não, eu ia colocar um parênteses, né? Talvez essa insegurança de colocar, porque eu gostaria de pelo menos rodar alguma coisa e sentir o retorno. Como eu não tive essa oportunidade ainda de avaliar esses números, então eu não sei o quanto essa promessa estaria fraca ou realmente precisaria ser reforçada nesse aspecto. Eu não consegui medir. Eu estou acreditando que seja um caminho interessante para um gestor achar Vamos medir agora. Peraí, vamos medir agora. DSA. D de destino, S de simples e A de atraente. Tá? DSA. Não seria interessante colocar um tempo para que essa promessa aconteça? Não, com o tempo fica melhor ainda. É mais específico. O tempo, o valor da especificidade. A especificidade deixa a promessa mais... Quanto mais objetiva a promessa, mais ela atinge. Mas ela eu coloquei 12 semanas, que esse movimento vai ter... Eu coloquei 12 semanas como uma jornada, essa primeira jornada, vamos dizer assim, dessa mentoria, e pelo que eu, assim, quantifiquei ali em termos de necessidade de módulos, tal, foi mais ou menos isso. Eu posso só trazer uma outra visão? Claro. Eu já trabalhei com mentoria, especificamente, e havia um estudo que dizia sobre esse tempo, quando você está falando de mentoria, que você pode colocar talvez em um mês, mas seria muito pouco tempo, porque a pessoa enxerga como não tivesse como resolver aquele problema em um mês. Porém, em 3 pode ser tempo demais para resolver aquele problema. Então, eles diziam que 2 meses era o tempo ideal. Você até pode colocar alguma coisa como 6 semanas, que vai fazendo, tipo, um módulo por semana e 2 quinzenais no segundo mês. Vamos fazer o exercício, gente. Claro. Destino simples e atraente. Nota de 1 a 5. Vamos, a Rose fez uma pergunta específica. Eu não sei se isso é atraente ou está bom o suficiente. Tem um método para validar isso. O método é medir se é um destino, se é simples e se é atraente para o consultor. A gente dá uma nota de 1 a 5 cada um. Eu vou pegar a promessa, vou colocar aqui embaixo da tela para todo mundo ler simultâneo. E cada um vai dar uma nota para destino e eu vou anotar aqui e no final eu vou dizer o que pensamos, tá vendo? Se sai nota 4 ou 5, fantástico. Se falta alguma coisa, vamos investigar se não está simples o suficiente, se não é um destino suficiente ou se não está atraente o suficiente. A promessa é: transformo ex-gestores em consultores de empresas. Isso, convertendo seu conhecimento e experiência em um negócio lucrativo e impactante. E experiência em um negócio lucrativo e impactante. Adicionar um banner. Vê se apareceu por aqui na tela. Exibir. Sim. Tchan, conseguimos ter a promessa aqui. Tá bom. Eu sou o homem da caneta aqui, estou anotando. Rafaela, isto parece simples. E simples eu leio e já entendi. Já está claro para mim. Isto é simples de 0 a 5. Aqui não se trata de ficar amiguinho de Rose, não. Se trata de ajudar Rose. Aqui se trata de ajudar. Não é ser politicamente correto, não, tá? Sim. De 0 a 5. Simples. Desculpa, destino. É um destino. Tá. Que esse destino é um objetivo de desejo de uma pessoa que é um ex-gestor. Nota de 0 a 5. Eu vou dar destino, porque a primeira parte é muito um destino, a segunda parte não é para mim. Eu vou dar um 3 como destino. Simples. Rose, eu vou dar de simples, eu vou dar isso um 2. Isso não é simples, tá? Isso é muita informação, tá? E atraente, isso é atraente? Tá? Isso, talvez a coisa que é mais atraente. Principalmente a primeira parte. Eu estou muito bom na primeira parte, muito menos na segunda parte. Transforma gestores em consultores de empresas? Tá óbvio, entendi perfeitamente.
Então eu vou dar um 3 de atraente, mas eu vou dar um 4 de atraente, para não ser tão cruel aqui hoje. Pronto, o Ricardo votou. Eu dei destino 3, simples 2, atraente 4. Rafaela, vai, eu abri o primeiro para não deixar ninguém pensando que foi o mais mau de todos, para eu ser o mau já da história. Dale, Tá, o Rafaela. primeiro destino, eu dou 4. É exatamente o ponto que o Ricardo falou. Transformo ex-gestores em consultores de empresa. Isso está muito claro. Tá direto, bem direto. O restante é meio que só um complemento sobre isso, mas aí esse complemento eu acho que ele pode vir de uma outra forma, sabe? Simples. Legal, tem uma coisa, Rafaela, muito interessante que a gente chama de polimento da promessa. Tem uma coisa que é a promessa e o restante é o polimento, aquilo que você adiciona para deixar a promessa mais redonda às vezes, mas não é a sua promessa, essencialmente. Então, legal. Mas você deu 4 de destino para tudo, né? Para a primeira parte. Destino, Transformo ex-gestores em consultores de empresas. Isso para mim é o destino. Tem que avaliar completo? Tá, então eu dou um 3. Um 3, tá bom. Então eu dou um 3. Tá, simples. Leu, entendeu? Bom. Eu dou 2. 2. Você tá me copiando. 2. Não, pior que não. Da hora que você estava falando, antes de você falar os seus números, já estava na minha cabeça. Tô falando de você. Atraente. E o último, atraente, eu vou dar 3. Tá bom. Ô, Rose, isso não estava previsto, tá? A primeira vez é o 5º podcast e nunca a gente tinha feito isso com ninguém, só para ajudar um pouco, tá bom? Mas está divertido, talvez a gente faça mais vezes. Sim. Michael, contigo. Tá. Destino. É que eu tive o mesmo entendimento que a Rafa, que eu enxerguei o destino muito claro quando você vai transformar os gestores em consultores de empresas. Se fosse daqui, destino tinha uma nota mais alta, não tinha? Sim, inclusive se fosse só isso, poderia até colocar na bio do Instagram ali, transformam ex-gestores em consultores de empresas. Mas a promessa é mais do que a bio, tá? A promessa é mais do que a bio, né? Então... a gente tem que manter o ex-gestores, não poderia ser gestores. Eu acredito que você atingiria também. Depende do avatar. Vamos complicar o avatar. Eu gostei muito de ex-gestores, porque o cara já foi demitido, ou já saiu da empresa. Eu acho que ex-gestores é ótimo, porque o foco delas são gestores que saíram das empresas, né? Então, quando ele sai da empresa, ele não é mais um gestor. Mas eu vejo que isso nicha de uma forma que não é necessário. O cara pode estar na empresa querendo sair dela, o cara pode estar realmente querendo começar a migrar, e não significa que o cara foi demitido, ele deixou de ser gestor, pô. O cara é gestor de profissão, ele não está na empresa, ele continua sendo gestor. Verdade, mas eu não penso isso quando eu leio isso. Exatamente. Não é questão do... É verdade, como você diz, é real, não deixa de ser, mas ele entende. Eu era gestor, na hora que ele sai, tá. Na hora que ele sai, ele é um gestor e quer sair, ele já é um ex. Ele não vai deixar de ser gestor. Se eu sou formado numa coisa, eu não estou atuando naquilo, eu não deixo de ser só porque eu deixei de atuar naquele momento. Mas eu uso esse termo e ela entende assim, eles provavelmente se identificam assim. Eu sou ex-gestora da Brastemp. Ex-gestora da Brastemp. Nesse caso, eu vou confiar em vocês nesse sentido, mas como a frase toda tá assim, eu vou manter assim o destino em 3, que a minha vida poderia melhorar nesse sentido. Agora, quanto à simplicidade realmente está baixa, eu não digo que é uma simplicidade 1, porque a primeira parte atinge o que você está buscando. Isso. Mas o restante é muita palavra, convertendo seu conhecimento e experiência em um negócio lucrativo impactante que chega a ser redundante. Então você tem o destino, a simplicidade e eu esqueci o último. Atraente. Um ex-gestor não é isso, fala, eu quero, preciso, arroz, tem que ser isso, objeto do meu desejo? De cara não, daria um 3 também. 3, tá bom. Eu já vi a Rose que temos um dado, simples não tá. Isso certeza. Isso. Todo mundo está de acordo bastante nisso, tá? José, sua vez aí, destino. Isso parece um destino? Para mim parece, daria um 4 para o destino. Ok. Atraente, para mim seria 4 também, porque eu gosto muito da palavra convertendo em experiência na mesma frase. Apesar de ter convertendo seu conhecimento, mas teve convertendo e experiência junto. Eu gosto muito dessas duas palavras numa mesma frase, então para mim fica muito atraente colocar isso. E não tá convertendo conhecimento. Não, o conhecimento não. Convertendo
e experiência. Essas duas palavras, para mim, numa mesma frase. É que realmente talvez o conhecimento não precisava, convertendo a experiência. Convertendo sua experiência em um negócio lucrativo. Para mim, essas duas palavras é muito bom, mas simples eu daria 2 também. Porque simples assim, não tá mesmo. Mais simples, né? Convertendo sua experiência. Isso, em um negócio lucrativo. Eu vou. Agora que vocês votaram, né? Eu vou puxar exatamente como é que está lá no pódio, porque, lógico, eu verbalizei aqui, deve estar um pouquinho diferente. Eu também tirei, acho que eu coloco só a sua experiência. E por que eu coloquei essa questão reforcei essa segunda parte? Em vários ambientes eu coloco também só isso, né? Transformo os gestores em consultores empresariais. Mas esse como, ou seja, assim, no sentido dele entender que ele não precisa que ele já tem tudo dentro dele, ou seja, ele já conhece tudo que ele precisa para poder ser um consultor, foi aí que eu complementei essa frase. Bom, tentei estudar bastante como ela ficaria um pouco mais simples, aí sem tanta complexidade, mas acho extremamente bacana esse exercício e agora vamos ver as sugestões. Vamos trabalhar, Roda, tá certo. Vamos trabalhar. Eu tenho uma coisa que você falou por aqui, que eu sou muito de pensar naquilo exatamente que ele pensa, tá? E aí, o que ele pensa é ganhar mais ou ganhar tanto quanto ele ganhava antes. Então, eu gostaria de pensar algo assim. Transformo gestores em consultores de empresas que ganham mais do que antes. Não está bem construído, mas a lógica é essa. O que ganha tanto quanto, ou mais que ganhava. A lógica não está clara para mim de como eu falaria isso ainda, tá? Mas eu gostei muito da primeira parte e acho que o ganho, você tem a resposta do ganho. E a resposta é essa, ganhar mais do que ganhava, ou tanto quanto. Não sei, eu transformo, vou chutar aqui, eu transformo, vou copiar o texto. Uma opinião sobre essa frase também. Empresas, só uma opinião sobre a frase. Transforma sua experiência de gestor e tentar transformar a frase em cima disso. Porque aí pode ser gestor, pode ser tudo que o Michael estava com a dúvida também. Então, transforma sua experiência de gestor. Tá bom. Aí. Podem anotar aí que eu vou passar a proposta de todo mundo aqui na tela. Podem anotar aí no papel, eu estou anotando a minha aqui, tá? Transforma gestores e consultores de empresas que faturam mais de. Eu não aguento colocar valor. Mais do que seu salário, seu último salário, mais do que seu último ganho mensal, mais do que nunca no CLT. Fatura mensal, que ganha mais que seu salário, vou dizer isso, vou parar aqui, médio. CLT. Vou dizer isso, vou parar aqui porque não tem mais tempo. Pronto, o meu está feito. Transforma gestores em consultores de empresas que ganham mais que seu salário médio CLT. Eu iria nessa ideia. Não está ok, mas é a minha ideia, tá? Não está ok porque não está muito bem escrito, mas é a minha ideia. Bora, alguém mais tem uma ideia aí que quer chutar? Eu estou escrevendo aqui. Eu estou escrevendo também e organizando meus pensamentos. Calma aí. Não, mas eu não fiz perfeito. É melhor feito que perfeito. Tem que chutar uma ideia e Rose que vai resolver esse problema. Tem que chutar essa ideia. Eu considerei, Rose, que você terá resposta e que a gente tem que dar respostas que está na boca dele. Se você está me dizendo aqui que o que ele quer é ganhar mais que seu último salário, que ele tinha na multinacional lá ou na nacional lá, na empresa que ele trabalhava, eu tenho que verbalizar isso para encaixar como final dessa etapa de transforma gestores em consultores de empresas, que isso para mim é... Entendi. Em inglês é quase que uma ancoragem. Isso chama crystal clear em inglês. É claro, é tão transparente, é tão óbvio, é tão simples, é tão claro, transforma gestores em consultores de empresas, que eu não mudaria isso. Eu mantive a estratégia de vocês para transformar gestores em consultores de empresas, convertendo sua experiência em lucros maiores que seu salário em 6 semanas. Tendo sua experiência... Tem que repetir de novo, foi muito rápido. Transformam ex-gestores em consultores de empresas, convertendo sua experiência em lucros maiores que o seu salário
em 6 semanas. Aí eu esqueci o salário em 6 semanas. Gostei das semanas, Isso melhora muito, Eu joguei mais por essa daí. Eu enviei no chat aqui do Streamward. Tá bom. Eu também. Transforma os gestores em consultores de empresas, convertendo sua experiência... Essa foi a minha, de cima que é dele. Transforma sua experiência como gestor em uma carreira de consultor, ganhando mais e contratando... Não, mas eu tô lendo a sua, tô digerindo a sua. Porque eu acho que combinando todas essas dá coisa, isso é coisa aí. Porque eu acho que o tempo que você colocou é legal, mas lucros maiores não bateu totalmente, mas meter o salário sim, né? Ao final, tem que ter cuidado, porque você acaba não sendo simples, tá? A gente está dizendo para cuidado para você, né? Então aqui já, assim, os 6 semanas eu adorei. Eu não sei se cabe tudo. Ao final você vai ter que pegar, tipo, qual coisa mais eles querem na vida. E se pudesse falar, transforma gestores em consultores, ganhando mais que o último salário em 6 semanas, talvez seria melhor. Ganhando mais, sabe, uma coisa assim. Mas vou passar o José agora aqui e vou deixar aqui na tela para a gente avaliar aí, dar mais uma sacada para você, ver se alguma delas funciona. Ou pelo menos te inspira, né? Esse é o José. Transforme sua experiência como gestor numa carreira de consultor, ganhando mais e com total autonomia. Eu fiz isso daqui, ó. Você é um ex-gestor, saiba como ganhar mais que o seu salário em 6 semanas. Não, isso já é um anúncio, né? Você acabou de fazer Vira um clique. Só que eu errei. Clique não saiba mais, né? E o José também fez um pouco disso. Transforme sua experiência como gestor em uma carreira de consultor. É uma promessa. Tá legal, promessa de consultor, ganhando mais, é genérico, mas tá ok. E que todo mundo autonomia. Eu não sei se eles querem autonomia. Quem sabe o que eles querem, né? Ou liberdade, né? Não sei. Não se sabe mais do que nós. Então, eu vejo que não é a primeira, assim, aqueles que querem sair do corporativo para se transformar em consultores, sim, que é por intenção, né? Eu vejo que aí sim, o que ele está buscando? Ele quer buscar, ele já cansou de ser escravo, ele quer buscar autonomia. Agora, esse avatar especificamente que eu estou trabalhando, ele foi meio que puxado o tapete dele. Num primeiro momento, a grande dor dele é, puta, e agora? O que eu faço? Então, a autonomia, ela não é o primeiro... Depois ele vai perceber, eu vejo que depois ele vai perceber que isso é muito legal, mas ele não vai ser, talvez, a primeira dor, pelo menos o que eu tenho conseguido ouvir. Pode ser que eu esteja também distorcida aí com algum viés, né? Mas, assim, eu acho bem legal essa coisa, eu gosto muito do tempo, gosto muito de colocar valores e tal, e é como eu falei, sozinha eu não conseguia equacionar tudo isso, então já tem bons insights aqui para a gente buscar. Legal. Eu acho que todo mundo, se você percebe, adorou essa coisa adorou bastante essa ideia de transformar gestores em consultores de empresas. Eu acho que encaixar o salário, se esse é o que ele quer, tem que buscar uma forma, e o tempo também. Assim, para mim está dividido em 3 partes. Transforma os gestores em consultores de empresas, ganhando mais que seu último salário em 10 semanas. É algo assim. Isso é simples, isso é direto, isso é atraente, pelo que eu entendo que ele quer. Rafael, e o seu? Transformo ex-gestores em consultores de empresas que lucram com sua experiência em 6 semanas. Transformo... Opa, peraí. Vou precisar da sua ajuda para repetir isso, Transformo ex-gestores em consultores de empresas que lucram com sua experiência em 6 semanas. Em 6 semanas. Tá bom. Eu vou colocar aqui na tela já. Aqui as 6 semanas de novo. O legal de Rafael é que ela sintetizou. Ela realmente conseguiu não passar da linha, tá? Legal. Eu vou me permitir aqui a licença de fazer uma segunda versão minha. Transforma gestores em consultores de empresas, ganhando mais que o seu último salário em 10 semanas. Pronto. Essa é a minha versão aprovada. Iria sem medo. Opa, aqui. Transforma gestores e consultores de empresas que ganham mais que seu último salário em 10 semanas. Eu iria nisso de olhos fechados. Tá? Eu tentei juntar um pouco a ideia de todo mundo, tá? Mas é porque eu não trago especificidade de valor,
Mas eu trago, porque eu estou falando do salário dele. Essa parte legal. A gente está falando algo que é em relação a ele próprio, e não uma coisa geral de mercado, né? Porque eu acho bacana isso. E as 10 semanas me dá uma especificidade. Pode ser 6, pode ser 9, pode ser 15, pode ser 20, 12, 18, não sei. As que tem que ser, né? Tá. Mas eu iria aqui assim, Rose, para mim assim, isto é um destino, isto é simples, isto é atraente para ele. E não tem que ser atraente para mim que eu estou fazendo. Tem que ser atraente, ele quer ganhar mais que o último salário, ou equivalente ao seu último salário, isso eu tenho que falar para ele. Tá? Ok. Bacana. Então, ajustamos um pouquinho a Roma. Este foi um podcast direcionado... Ótimo exercício. A promessa, né? A gente fez um exercício aqui para ir ajustando a promessa. Eu vou te falar, eu tenho feito isso muito na minha vida. Então, eu estou bem acostumado a fazer isso e sempre é um desafio. Nunca parecemos o suficiente e a resposta é testar. Então, eu diria, pode ser que teste essa e a sua funcione melhor. Eu uso o destino simples e atraente e funciona. Eu cobro isso de mim. Fazer o destino, fazer simples e atraente. Nossa última promessa, nossa última Roma, nós chamamos também de Roma, nossa última promessa, Rose, é ensino consultores de empresas a multiplicar 5 vezes seus ganhos online em 90 dias. O mesmo coisa que eu aplico para a minha casa, eu apliquei para você para tentar te ajudar no caso. Ajudou muito. Só de ter visões, como a gente falou, a gente fica num momento criando, mas em torno da nossa visão. É preciso ter essa troca aqui para construir realmente uma cocriação. Isso que ajuda demais, né? Perfeito, então. Olha, eu acho que foi isso. Não sei se você quer perguntar alguma coisa. Tem alguma coisa que você fala, Ricardo, eu estou guardando uma pergunta que eu queria fazer para o social media, para time, para vendedor, para que dificuldade eu passo, para ferramenta. Eu vou... Estamos à sua disposição. Tá bom, eu vou fazer uma pergunta, assim, de social media, acho que eu sei a resposta, né? Mas, assim, dos casos que vocês conseguem desenvolver nos clientes de vocês que têm tido sucesso, uma coisa que eu sempre não me questiono, mas eu vejo que é um dificultador, é que a gente imagina que estar no digital é ter aquela exposição contínua, aquela constância, aquela coisa nas mídias sociais. E normalmente é onde a gente não consegue manter. Então, eu sei que criar realmente essa referência, eu até comentei com o Ricardo que eu estava utilizando um outro método que demandava muito isso, mas a gente chega a ficar tão sufocado e não consegue avançar. Então, no modelo de vocês, o quanto uma coisa é dependente da outra, né? O que realmente eu preciso estar tão exposto, criando, mantendo nas mídias sociais a ponto de afetar o meu desempenho, eu consigo ter uma vida normal. A gente falou disso exatamente, sobre a questão de exposição, né? Falamos de manhã, né? Hoje você ia... Exatamente. A gente falou muito sobre isso, e isso é uma grande questão de muitos consultores, de muitas pessoas, não só no nicho de consultoria, né, mas no geral, estar nas redes sociais, o quanto eu preciso aparecer, o quanto eu não preciso, e eu acho que tudo depende muito também do quanto você quer entregar, de quem são as pessoas que você está buscando, quem é o seu avatar. Você até trouxe um ponto de que você acha que o seu avatar está no LinkedIn, né, então no LinkedIn, a frequência, olha só para você ver, né? Você não tem toda essa exposição, porque o seu avatar, ele está ali. Então, eu acho que depende muito também da rede social que você vai atuar. Então, por exemplo, se você vai atuar no LinkedIn, você consegue ter uma constância sem exposição. Né, sem mostrar o seu rosto ali. Mas é legal você ter esse posicionamento dosado nas outras redes sociais. Então, ali você consegue manter essa constância, só que com um pouco menos de exposição. Porque a gente consegue muitas formas de criar conteúdo nas redes sociais sem ficar se expondo. Né, que é muito o que o Ricardo fala sobre a questão de você quer trabalhar com a sua marca pessoal ou você quer trabalhar, né, com a marca, com a empresa. Corporativo. Você pode mesclar os dois. Você pode... tudo é uma dosagem, sabe? Eu acho que tem gente que fala, eu preciso estar nas redes sociais, postar todo dia, toda hora. E às vezes o seu público nem precisa disso, sabe? Você tem que encontrar também onde o seu público tá. E eu concordo, sim, que eu tenho, assim,
não vou dar 100% de certeza, mas eu vou dar mais da metade de porcentagem de que eu acho que seu público também está no LinkedIn, porque é um público mais empresarial, né? Então, você focar ali e manter essa constância ali é muito interessante. E aí você se posiciona com um pouco menos de constância no Instagram, no TikTok, no YouTube, enfim, nas outras redes sociais que você queira atuar. Então, eu acho que tudo no depende LinkedIn muito, sabe? No LinkedIn tem essa coisa de em busca de recolocação, né? Então, dá para fazer a prospecção, por isso, dá para filtrar esse perfil. Então, essa busca que eu não fiz, né? Como você falou, tráfego pago ou não, eu sei que é possível a gente identificar. E só que como eu queria estar um pouco mais madura para não queimar essa ficha antes de ter amadurecido um pouco mais o processo, porque ali a gente sabe que é um pouco mais, né, já a pessoa que está ali, está se expondo em transição, ela já precisa realmente ser mais, a gente precisa ser mais assertivo, né? Só por isso. Testa no Insta, então, Isso, a ideia é onde eu estou começando a aliar. Eu falei com o Ricardo, né, não sei quanto tempo nós temos aqui, mas eu falei com o Ricardo que eu cheguei a rodar uma campanha no Insta, mas num modelo de, como é que a gente fala, de fazer uma aplicação. Eu fiz uma página e a pessoa tinha que fazer uma aplicação de seleção para eu tive bons acessos à página, mas eu não tive conversão para aplicação. Então, eu falei, acho que não estou ainda bem equacionado, porque eu acho que esse modelo, sim, precisa de uma boa presença no digital, você vende, né? Então, aí foi quando eu falei para o Ricardo, vou desaquecer esse modelo por enquanto, vou focar bastante no método de impacto, né? Para que a gente possa entender bem, rodar algumas turmas e, a partir daí, pensar em outras alternativas. Mas como eu te falei, e o desafio aí fica um ponto, é difícil realmente fazer isso bem, com qualidade, essa questão das mídias sozinho, né? Ou por falta de competência, ou porque demora muito para a gente fazer uma coisa que, de repente, poderia ser muito mais produtiva com quem conhece. Então, é importante a gente ter esse suporte, acho que isso vai ajudar bastante. E, obviamente, os demais suportes, né? O CRM, que é óbvio que eu sou apaixonada por automação, o resultado da automação. Eu sou incompetente em automação, mas o resultado da automação eu sou apaixonada. E os demais fluxos comerciais. Então, eu vejo que essa combinação que o Ricardo está trazendo agora, com certeza vai alavancar demais aí os resultados, que está pegando, como a gente falou, aqueles, não só medos ou inseguranças, mas realmente as dificuldades, às vezes técnicas, de converter, de conseguir fazer com uma certa velocidade, e aí a pessoa fica, né, girando ali em torno e acaba não conseguindo avançar. Legal. Quando você fala em social media, que era a pergunta que você fez para a Rafaela, eu queria resgatar esse ponto um instante. Tem algo que eu ultimamente estou repetindo muito, mas é fundamental. Uma empresa, Rose, ela pode ser uma empresa apoiada na marca pessoal do sócio ou não. Não é necessário. Então, uma empresa de consultoria ou uma empresa de mentoria pode ser apoiada na marca pessoal do sócio ou não. O que acontece, Rose, é que a marca pessoal dá personalidade, empatia e conexão para o cliente. Sim. É um sacrifício não fazer isso, e é um sacrifício fazer. É um sacrifício potencial na receita não fazer isso, e é um sacrifício pessoal gravar. Você não sabe, a Rafaela me tira, grava hoje de manhã, hoje de noite, me persegue. Grava stories, faz não sei o quê, bora pra lá. Para, Rafael. Entendeu? Porque eu estou trabalhando, eu estou produzindo. Mas isso também é produzir. Isso é educação para mim, tá bom? Para um negócio. Por que Elon Musk, o homem com a maior empresa do mundo de capitalismo, hoje está com uma presença pública? Por quê? Porque isso dá faturamento. Porque ser um dono de negócio exposto gera confiança. Então, aí você fala, Ricardo, quanto que muda isso no dia 1 do meu negócio? Nada. Sua empresa de consultoria desconhecida, você é desconhecida. Quando se marca pessoal, não muda nada. Daqui a um ano muda. Daqui a um ano eu vou te recomendar fazer. Para começar, não. Por isso eu falo, para começar, venda 1 a 1. Depois a gente pensa na aplicação. Depois a gente pensa em vendas massivas da sua mentoria. Mas a gente começa a fazer venda no 1 a 1. Testamos o avatar, testamos promessa, testamos vendendo, testamos faturando.
E depois a gente fala em marca pessoal. Então, quanto que isso afeta para começar? Nada. Como começar e não faltar conteúdo? Tem formas onde, gastando 1 hora, 2 horas por semana, você tem conteúdo para todo dia. Então, eu diria, não deixe de fazer conteúdo, nem que seja um pouco mais corporativo, nem que seja conteúdo que não seja vídeo, que seja estático. 5 imagens e 2 carros por semana, relacionados ao nicho do meu cliente, falando com meu avatar, falando com ex-gestores de empresas, falando de auditores dele, falando de desejos dele, falando de preocupações, falando aquilo que ele pensa enquanto ele está tomando banho de manhã numa postagem estática. Isso é o suficiente para começar. E não preciso mais do que isso. E com o tempo, se você quer alavancar esse seu negócio de verdade, você vai dizer, vou pôr meu negócio aqui para alavancar. Mas para começar, eu não pago muito mais ou muito menos por lead, por eu aparecer. Tanto os nossos melhores anúncios do ano 2024, que mais trouxeram lead, que mais centenas de milhares e milhões faturaram, eles são criativos, anúncios que eu não apareço. É um fundo vermelho com um texto branco e aquilo deu centenas de milhares, milhões de vendas. É surpreendente, por isso que eu falei para você, a gente precisa desconstruir algumas coisas que a gente tem e focar nesse momento nisso aí. Então, para mim é isso, agora é botar, de fato, o processo para andar, para eu entender, e todo mundo acho que é assim, né? A partir do momento que você começa a ter os resultados, você começa a fortalecer e aí a coisa caminha, precisa virar essa chavinha, mas é isso, então eu estou à disposição, sou lá sua candidata lá para aquele desafio. O desafio 2025, né? Vou lá para o desafio, fui a primeira lá para o desafio, porque eu falei, não tem. Isso é só para mentorados, tá? Quem tá porque todo mundo vai ver esse podcast, vai ficar no YouTube agora. Eles não sabem, é só para nós. É uma sala secreta, né? Isso, é uma sala secreta. Perfeito, tá bom? Perfeito. Bacana, Rose, muito obrigado aqui pelo seu tempo, foi ótimo. Obrigado, Rafaela, obrigado, Marco, obrigado, José. As ordens. Obrigada pelos apoios, pelas sugestões, inspirações. E agora eu já vou reorganizar meu material e passo para frente, tá bom? Show de bola. Vamos que vamos, então. Gente, obrigado a todos. Grande abraço. Vejo vocês agora que estão nos acompanhando no YouTube na próxima semana em mais um novo podcast Consultor de Empresas Online.